como vai? Estamos aqui mais uma vez com a história da foto. Hoje nos acompanha então para a leitura da foto o professor Virgílio Cacheta Reis, da Universidade de Brasília. A foto que vamos ter a oportunidade de ver é uma foto de Jânio Quadros, político que teve uma trajetória muito rápida, foram 14 anos de vereador de São Paulo a presidente da República, de 1947 a 1961. Jânio Quadros nasceu em Campo Grande, Mato Grosso, e elege-se vereador com auxílio dos seus alunos na cidade de São Paulo, nos colégios Dante Alighieri e Vera Cruz, lá na cidade de São Paulo, então. Depois ele se elege deputado estadual, se elege prefeito. Busca sempre uma campanha com viés populista e um governo populista, hoje talvez midiático. Elege-se prefeito, como eu disse, governador. Jânio tinha um jeito único de fazer política, com atitudes polêmicas em todos os seus mandatos, em todos os mandatos que ele exerceu no Executivo. Professor, qual seria a melhor definição de Jânio Quadros como político? Um político hábil, populista, como já mencionado, e também bastante midiático, né? Quando, basicamente, nós só tínhamos rádio e os jornais, a televisão ainda engatinhando, e ele soube se valer da imagem para seduzir a classe média moralista, né? Professor, o senhor falando em classe média, ele faz um governo pensando em classe média, né? Ele faz um governo tratando de assuntos que talvez no universo do conservadorismo tivessem bastante relevo, bastante importância, bastante destaque. Então, ele proíbe maiô e biquíni em concurso de Miss, ele proíbe a briga de galo, lança perfume em carnaval também, foi abolido durante o governo de Jânio Quadros. Um presidente da República, ele para o sucesso, ele tem que governar para a classe média? Seria para a sociedade como um todo, né? Mas ele, de certa forma, se aproveitou de uma plataforma da UDN, que era a ideia de que o Brasil deveria se regenerar do ponto de vista moral, e aí para desviar, digamos, dos problemas estruturais da sociedade brasileira, ele trazia à tona questões, digamos, circunstanciais, pontuais, que lhe davam, digamos, polêmica, e através dela ele tentava ter popularidade. É curioso, professor, que o Jânio Quadros ele faz uma opção sempre por partidos pequenos, partidos políticos de pouca expressão, porque nos partidos grandes ele não teria essa gestão de partidos. Quer dizer, o Jânio Quadros se faz presidente em cima da própria figura dele, não se utilizando de uma máquina partidária, digamos assim. Não, exatamente. Ele, de certa forma, era até uma figura caricata, né, do ponto de vista político, mas como se ele fosse antissistema. Então ele conseguia atrair a atenção da população que se identificava com um político, a princípio, humilde, pouco vaidoso, né? Então até a ideia que diziam, né, de que era talco ou caspa, né, no paletó dele, né? Ninguém sabe até hoje afinal o que era, né? E a vassoura, né? Um elemento mais popular e ao mesmo tempo mais simples, né? De varrer a corrupção que, em função da construção de Brasília, né, se divulgava que teria tido muito desvio, né? Ainda que não comprovado, mas se divulgava. Ficou no imaginário que Brasília, a construção de Brasília, né, teria sido a origem de muitos males da economia brasileira e da própria política daquela época, né? Agora, curioso, né? A gente não vai encontrar um outro candidato a presidente da República de Jânio Quadros para cá, me parece, que tivesse algum instrumento associado à sua imagem. Não, de maneira tão simples, não, né? Vamos até imaginar se Jânio Quadros fosse candidato 20 ou 30 anos depois com a televisão, né? Ou hoje com a internet. Então ele soube
identificar, talvez até pela própria experiência de professor, de advogado, né? O que sensibilizaria mais a população mais humilde, mais carente, né? Ainda que fosse um discurso de classe média, né? Usando às vezes palavras que hoje seriam consideradas pedantes, né? Ou extravagantes, né? Então, enfim, era uma pessoa muito hábil no uso, digamos, dos meios de comunicação, né? Talvez na televisão ele tivesse sido um grande apresentador, né? Professor, governo Jânio Quadros num aspecto internacional. Ele flerta com Cuba, União Soviética e países da África. E essa questão, e China também, né? E essa questão de flertar com países ditos comunistas foi um problema para ele. Também, né? Porque ele era um político conservador internamente, até na questão dos costumes, e ao mesmo tempo procurou ter uma política externa mais separada, digamos, das diretrizes dos Estados Unidos, né? O governo, nesse sentido, estava correto. Procurar diversificar a pauta de exportação, ter mais opções de importação também, né? O Brasil já era um país agroexportador e tinha produtos que poderiam ser trocados, por exemplo, por produtos industrializados, né? Então, as tentativas de aproximação com os Estados Unidos, como o JK havia tentado, foram frustradas. Então, daí a ideia de que se deveria manter o país na democracia capitalista, mas, ao mesmo tempo, procurar outras opções, né, de modo que se favorecesse, né, ou se possibilitasse desenvolver de modo mais acelerado o Brasil, que desde Vargas se buscava o desenvolvimento, né? Professor, são do governo de Jânio Quadros o projeto de lei antitruste, a lei de limitação e regulamentação da remessa de lucros e royalties e a pioneira proposta de lei de reforma agrária. Nenhum desses projetos jamais foi posto em votação pelo Congresso, que era um Congresso hostil ao governo de Jânio Quadros. Professor, hostilidade do Congresso, pode-se dizer que é a sinalização de fim de um governo? Sem dúvida, né? Ou da paralisação e, por conseguinte, de um governo, como os americanos chamariam, né, de pato manco, né? Ou seja, um governo que se limita a sobreviver e aguardar a chegada do próximo, né? Então, a própria geografia política havia mudado, né? O Rio de Janeiro pulsava do ponto de vista político, dos jornais, das manifestações populares. Em Brasília, não. Tudo era novo, tudo era vasto. Não havia jornais como no Rio. Se eu faço um parêntese rápido, tudo era novo, o Jânio Quadros foi o primeiro presidente a tomar posse em Brasília, né? Isso, muito bem lembrado. Exatamente. Até isso, né? A ausência de uma população que pudesse interagir, né? Então, em certa medida, era um cenário desconcertante, tanto para o parlamento como para o próprio presidente. E aí, um presidente que havia subido, né, de vereador até o cargo maior da nação, cativando as massas, chega a uma localidade em que a população é bastante diminuta e de classe média. Então, como mobilizar? Não é? Então, teria de ser um linguajar, um comportamento novo, num curto espaço de tempo. E Jânio não conseguiu, né? De forma que ele tentou pressionar o parlamento através da renúncia e, pasmem para ele, foi prontamente aceita, né? Então... Ele manda uma carta renúncia por intermédio de Pedroso Horta, seu ministro da Justiça, e Auro de Moura Andrade convoca o Congresso, lê e encerra então o governo Jânio Quadros. Alguns senadores diziam que Jânio Quadros tentava então mostrar para a população uma dificuldade, que a população então se mobilizaria pedindo para que aquela renúncia não fosse aceita e ele pudesse ter as rédeas do governo de forma mais ampla, né, com uma reforma da Constituição. Carlos Lacerda, inclusive, ele disse que
teria sido convidado para um golpe no governo Jânio Quadros. O que aconteceu foi que Pedroso Horta teria conversado com ele no meados do mês de agosto, e no dia 24 de agosto, então, o Pedroso Horta conversa dizendo: olha, o presidente Jânio Quadros tem interesse em fazer uma reforma constitucional para que ele possa governar de uma forma mais efetiva, ter mais consequência nas providências que pretende tomar. Carlos Lacerda escuta, e no dia 24, então, ele vai à televisão e diz que tinha sido chamado, tinha sido convidado para um golpe pelo governo Jânio Quadros. E dia 25, então, Jânio Quadros renuncia após uma cerimônia com os ministros militares, sendo então dia 25 de agosto, uma data comemorada pelo Exército Brasileiro. Professor, como última pergunta, eu faço para o senhor um questionamento. Qual o legado desse governo Jânio Quadros? É um presidente que se elege com muita habilidade, né, para determinados segmentos da política, quase como um ator burlesco, né, ou até farsesco, né, e que no seu último ato, né, ele entra quase como saiu, né, de uma maneira incomum, só que do burlesco se foi para a tragédia, porque daí nós vamos ter uma crise política, né, a partir da própria posse do vice-presidente, e que vai ter desdobramentos impensáveis na política brasileira até então, né? Então, a figura de Jânio fica como um traço, uma lembrança de algo que vem também, né, digamos, de uma cultura sul-atlântica, que é o sebastianismo, né? A ideia, então, de um salvador fora do sistema, fora da estrutura, aparentemente, que não era o caso do Jânio, né, que resgataria a população de um sofrimento muito grande. E de quando em quando, na política brasileira, né, o sebastianismo se faz presente, né? Jânio Quadros, após a renúncia, ele tenta se eleger novamente governador de São Paulo em 1962, mas perde por poucos votos. Se elege prefeito em 1985, vencendo Fernando Henrique Cardoso, e vem a falecer em 1992. Essa foi então mais uma edição do nosso A História da Foto, em que tivemos aqui a companhia do professor Virgílio Cacheta Arraes. Muito obrigado e até uma próxima edição. Obrigado.